Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão da matéria que nós trabalhamos, estudamos nesse primeiro semestre, pegando questões do PAS e também questões do ANB. Eu adaptei as questões, mudei um pouco assim o comando, né? Em alguns casos aparece só um item, um comando bem simples em um item, e coloquei em ordem cronológica, né, dos acontecimentos para ficar mais fácil de fazer a revisão, tá? Então aproveitei questões do PAS, questões do ANB, que tem a ver, né, com a matéria que a gente viu, que nós encerramos. Então vamos ver. A primeira é sobre o imperialismo. Então coloquei uma questão que fala assim, ó, sobre o imperialismo europeu na África e suas consequências, julgue os itens. 1. O racismo foi uma das principais consequências da exploração colonial da África. Aqui é bem interessante, porque o racismo, ele, ao mesmo tempo, ele foi uma motivação, uma origem, mas foi uma consequência também, porque na medida em que explorava-se a África, aumentava o próprio racismo, a própria teoria, ou as teorias racistas, né, para justificar aquela exploração. Então a gente pode considerar que esse item é verdadeiro. Ele foi ao mesmo tempo uma causa, mas foi também uma consequência, porque o racismo é aprofundado, né? Ele é desenvolvido, ele é ampliado, ele é aperfeiçoado a partir da exploração do continente africano. 2. A história da colonização do continente africano por países europeus foi longa e violenta. O processo de descolonização das nações africanas intensificou-se na segunda metade do século XX, mas os efeitos da colonização ainda se fazem sentir. Verdadeiro. Foi um processo de conquista colonial, por meio de guerras de conquistas, né, das potências europeias sobre as tribos ou reinos africanos. Então foi um processo muito violento. A resistência também desses povos foi violenta. Esse processo envolveu, né, como o primeiro item está falando, racismo, imposição de governos estrangeiros, né, de costumes estrangeiros, né, da metrópole, né, dos conquistadores, exploração da mão de obra, embora tecnicamente a escravidão tenha sido abolida, muitas vezes até pela própria imposição de uma metrópole europeia. Na prática vai ter formas de exploração da mão de obra que vai ser uma exploração de trabalho compulsório disfarçado, né? Veja o caso famoso do Congo, que ficou sob o controle da Bélgica. E agora, recentemente, na semana passada, se não me falha a memória, né, o rei da Bélgica até pediu perdão pelas atrocidades, né, que os belgas cometeram sobre o Congo, né, sobre o Zaire. Então foi um processo muito violento. E claro, isso, os efeitos da colonização, quer dizer, mudança das fronteiras dos povos africanos, criando fronteiras artificiais. Tribos ou etnias que se foram misturadas à força, né, pelo processo de colonização. O estabelecimento de uma estrutura econômica especializada na produção de matéria-prima para o mercado externo, dificultando a industrialização. Então são efeitos da colonização que são sentidos até hoje. Né? Boa parte dos países africanos, boa parte fica independente. Boa parte não, todos ficam independentes, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, mas boa parte continua dependendo das suas antigas metrópoles, dependendo de capitais, de produtos industriais. A metrópole é o principal mercado consumidor, né, dos produtos ou da matéria-prima produzida pela ex-colônia. Então são efeitos que são sentidos até hoje. 3. Os processos de independência de países africanos no decorrer do século XX restauraram fronteiras e organizações políticas e sociais anteriores à colonização. Não, na verdade, as fronteiras, boa parte delas, foram fronteiras artificiais, criadas pelos colonizadores, né? Lembre-se daquele caso famoso da Conferência, né, de Berlim, que levou à divisão de parte da África, né, de forma artificial entre os conquistadores. O caso do Zaire é o caso mais famoso, né, na divisão feita, quando estabeleceram o Estado Livre do Congo, que era o nome oficial do Zaire na época, sob o controle do rei Leopoldo II da Bélgica. Pessoal, eles juntaram assim, mais de 200 povos diferentes. Criaram uma fronteira artificial. Né? Angola, mesma coisa, Moçambique, a própria África do Sul. Então a gente vai ter, num processo de descolonização, essa questão séria, que parte da população se habituou, se acostumou com aquela fronteira artificial criada, né, pelo colonizador, e agora outra parte por questão de
de tradição, as antigas fronteiras, um grupo étnico, tribal, vai tentar redesenhar as fronteiras estabelecendo a fronteira anterior, e não consegue. E o resultado vão ser guerras civis, guerras tribais, conflitos étnicos. Né? Então, isso aí está errado. Ok? 2. Sobre a Belle Époque, julgue os itens. Belle Époque, como vocês estão lembrados, é o período que vai do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Aí tem um item bem interessante que fala assim, ó, os Estados... Deixa eu ver quanto tempo... Dá. Os Estados Unidos da América iniciaram o século XX já na condição de primeira economia mundial, situação que foi favorecida pelas duas guerras mundiais. Ante o declínio do poderio europeu, indiscutível ao fim do conflito que derrotou o nazifascismo, os Estados Unidos assumiram a liderança do capitalismo em escala global. Verdadeiro. Nós vimos isso. Na virada do século XIX para o século XX, o PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, era o maior do mundo. A produção industrial americana era a maior do mundo. O mercado consumidor americano, em termos de poder aquisitivo, já era o maior do mundo. A classe média americana era a maior do mundo. A classe operária americana, na virada do século, hein, 19 e 20, a classe operária americana já era a maior do mundo também, com um poder aquisitivo, um poder de consumo que, se não era satisfatório para o padrão da época, né, para o operariado americano, era superior ao do operariado alemão, britânico e francês. Então aquilo criou uma economia que já era, uma economia capitalista que já era principal do mundo. Porém, não significava ainda a liderança americana no capitalismo global. Por quê? Porque a Grã-Bretanha continuava liderando o mundo em termos de poder financeiro, de emprestar dinheiro, de investir. Era o país que mais emprestava dinheiro no mundo, era a Grã-Bretanha, não era os Estados Unidos. Aliás, a Grã-Bretanha tinha nos Estados Unidos o seu maior mercado de investimento. A Grã-Bretanha era a maior investidora no mercado americano. Os americanos dependiam muito de investimento britânico. A Grã-Bretanha tinha o maior comércio do mundo, exportação e importação, controlava as rotas comerciais. Tudo bem, perdeu a posição industrial para os Estados Unidos e para a Alemanha, mas continuava sendo a terceira maior economia industrial do mundo. Né? Então, por ser a terceira maior economia industrial do mundo, mas ser a primeira em termos de comércio, em termos de finanças, de poder financeiro, e ter o maior império colonial da história, a Grã-Bretanha detinha a liderança no capitalismo global. Mas era questão de tempo ela perder essa liderança. Mas todo mundo sabia que em algum momento os americanos iriam ultrapassar a Grã-Bretanha, como hoje muita gente avalia que é questão de tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos. Okay? E essa ultrapassagem se deu com a Primeira Guerra Mundial e é consolidada com a Segunda Guerra. Beleza? Então está verdadeiro esse item. 3. Tem um texto que diz assim, ó. Este ano celebra-se o centenário de uma conflagração de dimensões continentais. Também se cumpre o 25º aniversário da implosão do Império Soviético. Os acontecimentos de 1914 e 1989 condicionaram o século XX. Os primeiros 13 anos do século passado podem ser considerados um prolongamento do século XIX. A década posterior a 1990 se confunde com o início do século XXI. O período entre 1914 e 1989 se identifica com os surgimentos totalitarismos, o enfrentamento militar entre as grandes potências e o fim da hegemonia europeia. Ok, então está falando que é o período que envolve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão dos Estados Unidos, né, a liderança do capitalismo global, nazifascismo, totalitarismo, vai a Guerra Fria. Só tem uma data aí que eu não concordo. Né, porque 1989 não vai ser o fim da União Soviética, não. Pode falar que a implosão do Império Soviético, porque né, o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim simboliza a implosão do Império. Mas o poder soviético continua até 91, na verdade. Então a maioria dos estudiosos consideram que o curto século XX foi de 1914 a 91. Mas tudo bem, vou colocar em 89 uma coisa simbólica, porque a União Soviética não tinha mais nem condições de controlar, né, Berlim. Então pode considerar aí como uma coisa simbolizando aí a derrocada soviética. Bom, tendo o fragmento de texto acima como referência, julgue os itens. 5. O texto remete à ideia de que, sob o ponto de vista histórico, o século XX é menor que o conjunto de 100 anos.
Nessa perspectiva, o longo século XIX, iniciado com as revoluções contra o antigo regime em fins do século XVIII, a Revolução Francesa, por exemplo, estende-se até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Já a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teria antecipado historicamente o século XXI, verdadeiro, né? Aquela ideia do longo século XIX, começando simbolicamente com a Revolução Francesa e terminando simbolicamente com o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, e o curto século XX, começando simbolicamente com a Primeira Guerra Mundial, 1914, e terminando simbolicamente ou em 1989, né, com a queda do Muro de Berlim, ou em 1991, com a dissolução da União Soviética. Está verdadeiro. 6. Diferentemente do que ocorreria em 1939, quando se inicia a segunda grande conflagração mundial do século XX, a Primeira Guerra Mundial foi motivada mais por disputas políticas entre as potências europeias e as asiáticas, alimentadas pelo nacionalismo exacerbado, do que por eventuais rivalidades econômicas. Errado, né, pessoal? Não foram disputas políticas entre Europa e Ásia, foram disputas geopolíticas e econômicas entre as grandes potências europeias, né? Então envolveu também rivalidade econômica. O item está errado. Não se esqueça que é uma postura tradicional clássica nos vestibulares, considerar que o imperialismo, motivado pelo desenvolvimento do capitalismo, da segunda revolução industrial, busca de mercados consumidores, áreas para investir capital, fonte de matéria-prima e tal, parará, foi uma das principais, se não a principal causa da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então está errado esse item. Houve sim rivalidade econômica e não foi disputa entre potências europeias e as asiáticas que causou a guerra. 7. Ao fim da Primeira Guerra, a despeito do elevado número de vítimas humanas e econômicas, a negociação de tratados de paz considerados justos e desprovidos de espírito revanchista foi decisiva para o estabelecimento do clima internacional de cooperação entre os Estados, como demonstra a criação de uma Liga das Nações, poderosa e apoiada pelo conjunto das grandes potências da época. Errado, né? Os tratados não foram negociados, foram impostos, não foram considerados justos. Lembre-se do Tratado de Versalhes, que gerou muita oposição na Alemanha, né? A ideia de que a Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. A Liga das Nações não foi poderosa e não foi apoiada pelo conjunto das grandes potências, porque os americanos não entraram na Liga das Nações. Esse item está errado. 8. Ao mencionar totalitarismos ao longo do século XX, o texto remete ao fascismo italiano, comandado por Mussolini, ao nacional-socialismo alemão, conduzido por Hitler, e ao bolchevismo soviético, especialmente marcado pela atuação de Stalin. Perfeito, né? Nós vimos os regimes totalitários para ser classificados em totalitarismo de esquerda, com o caso da União Soviética, no governo do Lenin e principalmente Stalin, e totalitarismo de direita, que é o caso do fascismo e do nazismo, com a Itália fascista sob Mussolini e a Alemanha nazista sob Hitler. Ok? Está correto. Vou parar aqui, vou continuar numa outra gravação para não ficar muito pesado para carregar. Já volto, ok?